Bom dia a todos, tudo bom? Gente, que saudade de vocês. Lívia, de Caetano, um beijo, Caetano. Bom dia, bom dia, Vivi, bom dia, Tiene, bom dia a todos. Gente, estava com a saudade de vocês, tanto tempo que eu não faço live, não é verdade? E eu vim hoje para fazer exclusivamente para a TE 55, né, que é a turma que a gente está trabalhando, a disciplina de fundamentos de enfermagem, já na parte 3 já, né? Já estamos entrando aí em cálculos de medicamentos, estamos entrando em catéteres nasoentéricos, daqui a pouco a gente vai entrar em sonda vesical de demora, isso é muito legal. Vocês estão conseguindo me ouvir perfeitamente? Todos? Estão conseguindo me ouvir perfeitamente? Cadê os alunos da TE 55 da turma de hoje? Alguns já respondi lá no portal. Já falei com alguns alunos hoje no portal pela manhã. Já dei bom dia a todos que estavam lá assistindo os vídeos, as aulas, né? Quero parabenizar a todos vocês por essa dedicação, esse empenho que vocês estão tendo perante a aula. É muito bom, né? Eu queria saber se vocês estão conseguindo me ouvir. Estão conseguindo me ouvir? Travou, não sei se travou, se não travou. Tá todo mundo aí, Lívia? Vilma já chegou da TE 55. Só tem 7 alunos. Sim, alto e claro. Ai, que bom. Sim, alto e claro. Eu também fiquei confusa nessa regra de 3. Gente, essa questão da regra de 3 eu ainda vou ensinar. Fica tranquilos, calmos e operante no Salmo 40, que a gente vai aprender a regrinha de 3 com a maior calma do mundo, tá? Não vamos se desesperar, porque nós vamos aprender corretamente online, como a outra turma aprendeu. A Adriel chegou, estava sumido. Que bom que tá todo mundo já entrando. 10 alunos da TE 55 estão aqui, tá? A gente vai voltar às aulas práticas para vocês tirarem as dúvidas comigo. Vocês já viram no portal o recado da coordenação para vocês. Espero que estejam todos felizes. Eu estou muito feliz por isso, por esse retorno. E é muito bom, né? Vanessa está entrando. Só vou aguardar alguns alunos entrarem, gente. Peguem a atividade que eu deixei no portal para vocês, para a gente estar fazendo uma correção aqui. E hoje eu vou deixar lá no portal, mesmo que tá unido as duas turmas, TE 55, né, e 56, eu vou deixar uma atividade para vocês hoje no final, para ser entregue para mim no sábado que vem. Vai estar bem especificado lá, atividade da turma TE 55, é essa atividade que é da turma de vocês. Se eu não me engano, eu deixei um monte de exercícios, né, para vocês responderem, correto?
E eu deixei um monte de exercício. Ontem eu vi até de Caetano estudando à noite, né? Os tipos de os exercícios, isso ficou muito bem claro. Eu vou fazer a correção agora do exercício que tem 10 perguntas. Tem um que tem 25, não tem um que tem 10, tem um que tem 5. Vamos começar com esse de 10 perguntas. Vamos lá? Pode ser? Esse que tem 10 perguntas. Que está escrito assim embaixo. Lembrando que as respostas estão baseadas em videoaulas anteriores. Bom dia. Vamos começar então? Estão preparados? Posso começar a fazer a correção aqui, tirar a dúvida de vocês. A gente mais tarde vai entrar na live de novo, a gente entra nos cálculos de medicamentos, né, na questão... Nossa, então a pessoa é muito mal educada. Na questão de microgota, de macrogota e regra de 3, tá? Isso, esse exercício mesmo, Gislaine, que começa com soroterapia. Vou excluir essa pessoa aí do meu Instagram, que não está sendo bem aceita, né? Eu não sei quem é, mas não está sendo bem aceita pelo pronunciado, que fica muito chato a pessoa entrar numa live, né? E eu não sei quem, nem eu sei quem é essa pessoa. Já está sendo removida, tá? A pessoa foi removida do meu Instagram. Porque esse tipo de pessoas, eu não quero contato no meu Instagram para poder vir aqui perante a minha aula com os meus alunos ficar falando gracinha, não. Eu nem conheço o indivíduo, nem conheço o indivíduo. Eu não sei quem é essa pessoa, não. Não sei mesmo quem é esse indivíduo, nem me interessa saber quem é, né? Deve ser um qualquer que eu não tenho o que fazer da vida, mas deixa pra lá. Vamos lá, né? Eu coloquei lá pra vocês, tá? Uma atividade que fala sobre conceito, né? Como a Gislaine falou, de soroterapia, né? Conceito de soroterapia ou venóclise, você vai ouvir muito no hospital, soroterapia ou venóclise, tá? Soroterapia ou venóclise, que é a mesma coisa, soroterapia ou venóclise. Soroterapia é uma terapia feita com soros por via endovenosa com a finalidade de hidratar o organismo do paciente, que nada mais deixa de ser uma venóclise, né? Líquido, veno-veia, crise líquido, venóclise, né? Grande quantidade de líquido na veia de um paciente. Aí a gente chama de venóclise. Então, toda vez que você utilizar uma veia para infundir uma grande quantidade de líquido que ultrapasse 500 ml, seja soro, ou seja, transfusão de sangue, ou seja, transfusão de plasma, ou uma dieta parenteral, que é líquida, e é por via endovenosa, nós chamamos de venóclise, né? Grande quantidade de líquido na veia, tá? E quando existe uma terapia que é feita por via endovenosa, com a finalidade de hidratar o organismo do paciente, porque o paciente está desidratado, desnutrido e precisa ser hidratado com soro, nós chamamos de soroterapia. Uma terapia feita através de soro com a finalidade de hidratar o organismo do paciente por via endovenosa.
Agora, quando há uma grande quantidade de líquidos, acima de 500 ml, que tem que ser infundido pela veia do paciente, como eu falei aqui agora, pode ser venóclise, pode ser transfusão de sangue, que é hemoderivado, pode ser transfusão de plasma, tá? Aí a gente chama, ou nutrição parenteral total, que é aquela que vai por via endovenosa. Aí nós chamamos de venóclise, grande quantidade de líquido infundido por via endovenosa, venóclise, né? Veno, veia, crise, líquido, venóclise, grande quantidade de líquido na veia, tá? Bom dia para todos. Grande quantidade de líquido na veia. Aí a gente chama de venóclise. Agora, se você tiver que puncionar uma veia com a finalidade de hidratar o organismo do paciente, a gente chama de enteróclise, soroterapia. Soroterapia é uma hidratação venosa feita através de soro com a finalidade de hidratar o organismo do paciente, seja por via endovenosa, periférica ou profunda, né, subcávea ou jugular ou femoral. Se for feita, colocar um soro no paciente com a finalidade de hidratar o paciente, de hidratar o organismo do paciente por via endovenosa, a gente chama de soroterapia. Repito sim, Débora. Soroterapia é uma terapia feita através de soro com a finalidade de hidratar o organismo do paciente quando ele precisa ser hidratado, né? Quando ele precisa ser hidratado, a gente chama de soroterapia. Soroterapia. Venóclise já é grande quantidade de líquidos, né, acima de 500 ml, que são infundidos por via endovenosa, que pode ser uma soroterapia, né, se o médico prescrever 2.000 ml de soro fisiológico, vai dar 4 frascos, cada frasco tem 500 ml. E se for por via endovenosa, é uma grande quantidade de líquido na veia. A gente chama de venóclise. Se o paciente precisar de uma transfusão de sangue, que nós chamamos no hospital de hemoderivados, né, ele também está sendo infundido nele uma venóclise. Se o paciente está tomando um plasma, né, que são os glóbulos brancos, ele está sendo feita uma venóclise. Se o paciente está em dieta parenteral, que é a dieta por via endovenosa, profunda principalmente, controlada pela bomba infusora, também é uma venóclise. Então tem uma diferença. A soroterapia é uma terapia feita através de soros para hidratar o organismo do paciente, quando esse paciente está desidratado, está desnutrido e precisa ser hidratado. Aí a gente chama de soroterapia. Venóclise já é grande quantidade de líquido infundido por via endovenosa com a finalidade de o quê? De estimular o sistema nutricional, o sistema imunológico do paciente. Aí a gente chama de venóclise, que é diferente de enteróclise. Ó, já confundi. Venóclise, líquido na veia. Enteróclise, líquido no reto. É uma lavagem intestinal. Então a gente chama de enteróclise, lavagem intestinal. Então a primeira pergunta lá constitui soroterapia. Soroterapia é uma terapia feita através de soro. Pode botar assim, soroterapia é uma terapia feita através de soro por via endovenosa, com a finalidade de hidratar o organismo desse paciente quando ele está desidratado, desnutrido, né? Daiane, não responde, Daiane, eu não sei quem é essa pessoa, melhor não responder. Quando o paciente está desidratado, quando o paciente está desnutrido, aí ele precisa de soro. E dentro do hospital, o técnico de enfermagem tem 3 tipos de soro que pode ser administrado no paciente conforme prescrição do médico, que é o soro glicosado, que tem de soro glicosado de 10% e soro glicosado de 5% com glicose. Temos o soro
fisiológico, que é o cloreto de sódio, com 0,9% de cloreto de sódio. E temos o soro Ringer com lactato, que é o soro que tem potássio, tem sódio, tem eletrólitos. Não, dentro do hospital você vai ter 3 tipos de soro que você vai estar utilizando na veia desse paciente com a finalidade de hidratar o paciente, porque o paciente está desidratado, está desnutrido, e infundindo esse soro na veia do paciente pela punção venosa periférica que você realiza, você chama de soroterapia. Tá? A terapia é feita com soro. Você tem 3 tipos de soro. O soro glicosado, de 10 ou de 5% de glicose, tá? Em 500 ml você pode ter 10% de glicose ou 5% de glicose, que em maneira alguma deve ser administrado em pacientes portadores de diabetes mellitus ou que estejam fazendo hiperglicemia. Nunca administre um soro glicosado num paciente que está fazendo hiperglicemia, que é aumento de açúcar no sangue, ou que ele seja diabético. Você não vai matá-lo, mas você vai contribuir para o aumento desse açúcar no sangue. Então, em vez de abaixar, vai estar aumentando mais ainda. O soro glicosado ele é mais indicado para pacientes que fazem hipoglicemia, que é a glicose baixa, estão desidratados e estão desnutridos. Aí a gente usa o soro glicosado, tá? Temos o soro fisiológico, que tem 0,9% de cloreto de sódio, que é sal, cloreto de sódio, que é sal, que ele é contraindicado em pacientes que são hipertensos, em pacientes que são hipertensos, tá? Em pacientes que são hipertensos, obrigado, Adriel, já fiz isso, obrigado, Adriel. Em pacientes que são hipertensos, então a gente não pode administrar soro fisiológico que tem 0,9% de cloreto de sódio em pacientes portadores de doenças hipertensivas ou que estejam fazendo hipertensão nesse momento. Aí é contraindicado administrar o soro. O soro não é indicado para pacientes hipertensos. O soro fisiológico ele é indicado em paciente hipotenso, que fazem pressão baixa, e paciente desidratado e paciente desnutrido, porque é sódio. Você vê quando a criança em casa começa a vomitar, começa a ter diarreia, o médico faz soro caseiro, água, açúcar e sal. Então, a mesma coisa o soro. Quando o paciente está desidratado ou está desnutrido, o médico intercala a soroterapia. 500 ml de glicosado, 500 ml de fisiológico, porque esses soros vão hidratar o organismo. Só que nós da enfermagem temos que prestar atenção no diagnóstico do nosso paciente. Se é um paciente diabético ou se está fazendo hiperglicemia, porque eu fiz o HGT, o hemoglucoteste, que é aquele furinho no dedo para saber a taxa de açúcar no sangue, e se ele está com a glicose alterada, ele está fazendo uma hiperglicemia. E se está prescrito soro glicosado, você não vai administrar, você vai anotar o valor do HGT e vai comunicar ao médico. Aí o médico vai decidir que tipo de soro esse paciente vai tomar. Se você vai colocar um soro fisiológico no paciente, o paciente está fazendo uma hipertensão acima de 14/9 ou 14/9, você vai anotar e comunicar ao médico, porque esse soro vai contribuir para o aumento da pressão arterial desse paciente. Então, soro fisiológico, tá? Não é indicado para pacientes que são hipertensos ou que estejam fazendo hipertensão, mas é indicado para paciente hipotenso, que fazem hipotensão arterial, pressão baixa, com sistólica menor que 100 e diastólica menor que 90, e que esteja desidratado, que esteja desnutrido.
É a mesma coisa o soro glicosado, que tem lá no hospital, ou de 10% de glicose ou de 5% de glicose em 500 ml. Não é indicado em pacientes portadores de diabetes mellitus, que é a doença que atinge o pâncreas, onde o pâncreas para de produzir totalmente insulina ou parcialmente insulina. Aí ele pode ser diabético tipo 1 e diabético tipo 2, ou tomar só hipoglicemiante via oral, ou ser dependente de insulina. E se você verifica a glicose do paciente, a glicose está alterada, ele não é diabético, mas está fazendo uma hiperglicemia, cabe ao técnico de enfermagem anotar o valor da glicemia dele, né, que feito pelo HGT e comunicar ao médico. É paciente diabético, o técnico tem que ficar atento na prescrição do médico e no diagnóstico do paciente para não piorar o quadro do aumento de açúcar no sangue. Mas o soro glicosado, ele é indicado em pacientes que fazem hipoglicemia, aqueles pacientes que chegam com overdose no hospital, chega com síndrome alcoólica, que a glicose está muito baixa, está 38, está 40. O soro mais indicado nesse momento é o soro glicosado rápido por via endovenosa, que é indicado para hipoglicemia e também para desidratação e desnutrição. Realmente, quase ninguém presta atenção nessa questão do soro, que é muito importante, né? Vou dar um exemplo aqui para você. Já aconteceu comigo, acho que foi mês passado ou retrasado, o paciente estava internado com um diagnóstico de AVC isquêmico, acidente vascular isquêmico, causado pela hipertensão arterial. Tinha prescrição lá de soroterapia, que era o ring lactato, né? Porque o ring lactato, ele não mexe com a glicose, ele não mexe com a pressão. Ele é expansor de volume sanguíneo, ele tem potássio, tem cálcio, tem eletrólitos. Ele é muito indicado para paciente que tem processo hemorrágico. Ele previne choque hipovolêmico, hipobaixo, volêmico, volume, perda de volume hídrica, quando o paciente perde muito líquido, seja líquido de sangue, seja líquido de transsudato. Por exemplo, se um paciente chega com a queimadura de terceiro grau, ele começa a perder aquele líquido transparente pela pele, então ele vai fazer um choque hipovolêmico. Então, o soro indicado, ring lactato. Se chega um paciente politraumatizado que esteja sangrando internamente ou externamente ou com sinais de hemorragia, o soro indicado é o ring lactato. E o paciente era portador de hipertensão arterial, a pressão subiu, o paciente estava com diagnóstico, evoluiu para um AVC isquêmico, de acordo com a tomografia, e estava lá toda a medicação, todo esquema antihipertensivo para dar para o paciente, caso o paciente apresentasse aumento da pressão, controle de pressão arterial de 4 em 4 horas pela equipe de enfermagem, monitorizado. E a gente dando medicamento, né? Dando medicamento, furosemida, que é diurético, para ele urinar, isso ajuda na diminuição da pressão arterial, fazendo captopril via oral e dando SOS sublingual, quando a pressão aumentava, 19, 200, né? E o técnico, a enfermeira, a pressão não está baixando, não está baixando, não está baixando, não está baixando. Não é possível, gente. O paciente tem na prescrição dele hidrocorotiazida, furosemida por uma ampola de 8 em 8 horas. Urinar a beça. Tem captopril de 25 miligramas via oral de 8 em 8 horas. Captopril 50 miligramas sublingual, caso a pressão esteja maior que 16/10. Então está fazendo isso, não está baixando a pressão, alguma coisa está acontecendo. Quando eu fui chegar perto do paciente para me ver o estado clínico do paciente e os parâmetros hemodinâmicos no monitor cardíaco, a saturação de oxigênio, levei o estetro para fazer a ausculta, né? Como era um paciente portador de AVC isquêmico, avaliar o sistema neurológico e motor dele, eu olhei o que estava infundido na veia do paciente. Soro fisiológico. Soro fisiológico na veia do paciente. E na prescrição estava escrito o quê? Ringer lactato. Aí eu pro técnico, tá vendo? Por que a pressão do paciente não abaixa? Chamei ele no canto e falei, tá vendo por que a pressão do paciente não abaixa? Faz medicamento antihipertensivo. O médico prescreve soroterapia. Vocês estão colocando o errado?
Tem que prestar atenção no que está escrito e prestar atenção no diagnóstico do doente. Se eu não sou enfermeiro de levantar e de olhar, né? Esse paciente poderia evoluir para um AVC hemorrágico, romper uma artéria no cérebro dele? Poderia, claro que poderia. Né? Nessa hora a gente dá uma advertência verbal ao técnico de enfermagem, bota ele no livro de ordem e ocorrência sobre o relato, né, que é um caso de imperícia que ele está fazendo, está cometendo, e isso é muito grave. Não pode, de maneira alguma, não pode. Entendeu? Se você vê que o paciente é diabético, não bota soro glicosado. Preste atenção, prescrição médica. O médico também erra. Então, se está prescrito lá, soro de glicosado, 1000 ml. 1000 ml, se for frasco de 500, são 2 frascos. Né? São 2 frascos. E você viu que o paciente é diabético, o médico não teve atenção do paciente diabético. Eu vou administrar, ele prescreveu, eu vou administrar. Não, mas é a vida do paciente. Então, a gente não tem que contribuir com o erro do médico. A gente vai chegar, vai comunicar ao médico, comunicar ao enfermeiro, porque não prestou atenção, o médico erra, às vezes não presta atenção na prescrição ou no diagnóstico. Às vezes foi um médico que está fazendo residência, ou um médico que é acadêmico de enfermagem, de medicina, né, que também está fazendo estágio, acaba prescrevendo lá soro glicosado, e você sabe que o paciente é diabético, né? Você não pode ser conivente com esse erro. Você vai anotar, vai chamar o enfermeiro, passar para o enfermeiro ou passar para o médico. Eles vão tocar a prescrição médica, mas não administre. Às vezes o paciente esquece de relatar, mas você sempre tem que estar perguntando: tem pressão alta? Tem diabético? Não sei. O paciente só não fala: tem pressão alta? Tem glicose alta? Não sei, enfermeiro. Então, o que eu sempre disse para vocês? Antes de administrar qualquer medicação no paciente, além de eu ter os 9 certos, eu tenho que aferir os sinais vitais. Sempre. Antes de administrar qualquer medicamento, além de ter os 9 certos na prescrição médica, que é aqueles que vocês sabem, sempre verifique os sinais vitais do paciente. Sempre verifique os sinais vitais. Se os sinais vitais estão estáveis, nos parâmetros normais, para a idade daquele paciente, e os valores estão normais, anote antes e durante os sinais vitais. Antes de administrar, durante a administração, após a administração. Porque o medicamento ele mexe com os sinais vitais do paciente. Se você verificou os sinais vitais do paciente, a pressão está muito alta. Que bom, Érica. Se a pressão do paciente está muito alta, você vai fazer medicação? Você sabe se essa medicação pode ser feita em paciente que tem pressão alta? Se a glicose do paciente está muito alta, você pode administrar essa medicação se for via endovenosa, que é a via mais rápida das parenterais, ou via sublingual, que é a via mais rápida das enterais? Você pode fazer? Será que o corpo do paciente vai reagir de outra forma? Você vai anotar e vai comunicar ao médico. Então, antes de fazer qualquer medicação, principalmente por via endovenosa e via sublingual, que são as vias mais rápidas, onde os medicamentos são absorvidos mais rápido no nosso corpo, não esqueça que a via sublingual faz parte da via enteral e a via endovenosa faz parte da parenteral. Tem que ser verificado os sinais vitais. Se os sinais vitais estão nos valores normais, você vai anotar os sinais vitais, e vai fazer a medicação prescrita pelo médico, sempre olhando a reação do paciente durante a administração do medicamento. Se o paciente apresentou alguma reação, você para de administrar o medicamento, comunique ao enfermeiro. Se não apresentou reação nenhuma, verifique os sinais vitais após a administração do medicamento e faça a anotação correta, o relato correto no prontuário do paciente que a medicação foi administrada com êxito.
E sempre atento às medicações digitálicas ou cardiotônicas. Medicação digitálica ou cardiotônica são aquelas medicações que atuam no funcionamento do coração do paciente. Ah, Eduardo, como eu vou saber que é uma medicação cardiotônica ou digitálica? Porque é muito difícil, é muito medicamento. É só você olhar no prontuário do paciente o diagnóstico dele. Está escrito lá, cardiopata ou cardiopatia, ele tem uma doença relacionada ao coração. E se ele tem uma doença relacionada ao coração, aqui na prescrição tem alguma medicação que ele esteja tomando. A amiodarona, a amicacina, está tomando digoxina, está tomando isordil, está tomando alguma coisa para o coração. Copidogrel, propranolol, antiarrítmico, alguma coisa ele está tomando. Se ele é cardiopata e tem uma cardiopatia, tá lá, hipertensão arterial mais cardiopatia, hipertensão arterial mais insuficiência cardíaca congestiva, tudo relacionado ao coração, ele é um cardiopata. E se ele é um cardiopata, ou tem uma cardiopatia, que é uma doença do coração, ele está tomando uma medicação digitálica ou cardiotônica. Medicação digitálica ou cardiotônica são aquelas medicações que interagem no funcionamento cardíaco, ou para o bombamento, ou para controlar a arritmia cardíaca, ou para dilatar as artérias coronarianas, ou para evitar o infarto agudo do miocárdio, ou uma angina, aumentar a contratibilidade do músculo do miocárdio, ou facilitar o fluxo sanguíneo dentro do coração. Então, você, técnico de enfermagem, antes de administrar medicação cardiotônica ou digitálica, principalmente, não esqueça isso sempre cai em concurso público. Você, técnico de enfermagem, antes de administrar uma medicação cardiotônica ou digitálica, principalmente se for por via endovenosa ou intravenosa, que é a via mais rápida das parenterais, que eu já expliquei, e sublingual, que é a via mais rápida das enterais, para e verifica a frequência cardíaca, que é o pulso. E não administra a medicação caso o pulso ou a frequência cardíaca esteja abaixo de 60 batimentos por minuto. Você anota e comunica com o médico. Para e olha para o monitor cardíaco ali em cima. E veja quanto está a frequência cardíaca do paciente no monitor cardíaco ou no oxímetro de pulso. Se estiver abaixo de 60, você vai anotar e vai comunicar ao médico, mas não vai administrar medicação cardiotônica ou digitálica. Claro isso? Entenderam isso? Deu para entender? Vê que uma coisa leva a outra coisa. A gente está falando de soroterapia. Eu já acabei entrando em medicação cardiotônica e digitálica, que eu não podia deixar de falar e passar isso despercebido por vocês. Então, toda medicação cardiotônica e toda medicação digitálica são aquelas medicações que atuam no funcionamento do coração. Antes de administrar, qual é o dever do profissional técnico de enfermagem durante a administração dessa medicação cardiotônica ou digitálica? Verificar a frequência cardíaca, ou no pulso radial ou ulnar, ou olhar para o monitor cardíaco, ou olhar pelo oxímetro de pulso, que o oxímetro de pulso também dá frequência cardíaca. Se a frequência cardíaca estiver abaixo de 60 batimentos por minuto, né, você vai anotar, vai passar para o médico, para o enfermeiro. Se o enfermeiro não tiver, você vai chamar o médico e vai comunicar o médico. Aí cabe a decisão do médico de administrar ou não administrar, porque ele é o médico, mas você está fazendo o seu papel. Então, qualquer medicação que você for administrar no paciente, principalmente, minha cabeça está gritando, principalmente por via endovenosa ou sublingual, independente dos 9 certos que você aprendeu, verifique os sinais vitais, gente. Sempre verifique os sinais vitais. Veja se os sinais vitais estão normais. Se estiver normal, faça a medicação. Verifique os sinais vitais durante ou depois dos sinais vitais.
que é comum ter alteração, principalmente quando a medicação é sublingual, principalmente quando a medicação é na veia, quando o técnico não dilui a medicação correta e faz rapidamente na veia. Eu já fui prova disso. A gente sente a boca amarga, a gente sente gosto do remédio na boca, tá? Sente aquele remédio na boca, o coração fica acelerado, a gente tem aquela sudorese, tem aquela taquicardia, tem aquela sensação de desmaio. Às vezes a medicação faz hipotensão, tá? Faz hipotensão, a pressão cai. E daqui a pouco o paciente está desmaiado no corredor do hospital porque você acabou de fazer a medicação na veia dele, não diluiu corretamente, fez rápido, com pressa e mandou o paciente embora. Aí daqui a pouco ele fez uma síncope, desmaiou e fez uma hipotensão. Aí volta o maqueiro com o paciente correndo para dentro da emergência e você fica desesperado, né? Claro, que você que fez a medicação, fica desesperado porque a medicação deu uma interferência, deu uma alteração aí, um efeito colateral nos sinais vitais do paciente, mas você não verificou antes. O médico prescreveu lá dipirona EV. Você não pergunta, porque acontece muito, quando o paciente está com o médico, ele não pergunta nada para o médico. Nada. Agora, quando chega nas nossas mãos, quando a gente prepara a medicação e vai fazendo o paciente, ele pergunta lá, o que eu vou tomar? Aí você fala, dipirona, uma ampola EV, na veia. Se é na veia, dilui com água destilada ou soro fisiológico. Sempre dilui na veia. Tá? Segundo passo, explicou para o paciente, olhou os 9 certos e verifica os sinais vitais. Ah, tem pressão alta, tem pressão baixa? Não sei. Se o paciente tem pressão baixa, ele nunca pode tomar dipirona ou Buscopan na veia. Nunca. Porque o Buscopan e a dipirona, ou seja, qualquer analgésico por via endovenosa, quem tem pressão baixa, vai fazer queda de pressão mais ainda. Por isso, às vezes, a gente observa lá na sala verde ou na hipodermia, que é a sala que o paciente fica medicado, o paciente tomou medicação e fica no soro fisiológico. Tá tomando a medicação e fica no soro fisiológico. Aí o técnico fica, por que o soro fisiológico? Se ele só tá com febre, se ele só tá com dor, né? Por quê? Fez a dipirona na veia, 2 ampolas, a dipirona vai fazer hipotensão, a pressão vai abaixar, mas você colocou o soro fisiológico que vai aumentar a pressão arterial, não vai deixar a medicação. A medicação vai fazer a sua ação e vai ter a sua reação. Só que o soro fisiológico vai entrar agindo ali, controlando a reação do analgésico em relação à pressão osmótica. Aí coloca o soro fisiológico. Né? Deu para entender mais ou menos? Deu para entender? Eu sou meio hiperativo para ensinar, né? Todo mundo tem que aprender sinais vitais ainda, Daiane, calma. É só você assistir os vídeos no portal, ler as apostilas postadas no portal. Tem que ter uma base teórica, né, de quando tem pressão alta, quando tem pressão baixa, quando quando a pressão está normal, para quando você chegar na aula prática, você já ter esse domínio teórico. Mesmo o médico prescrevendo, gente, mesmo o médico prescrevendo por paciente, qualquer tipo de medicamento, qualquer tipo de soro, cabe à enfermagem prestar atenção nos 9 certos e na verificação dos sinais vitais. A aluna do FAC no meu Instagram. Ah, tá. Então, tem que prestar atenção no 9 certos, tá? E nos sinais vitais. E sempre perguntar para o paciente, se eu tenho pressão alta, se eu tenho glicose alta, né? Porque se perguntar para o paciente, você tem hipertensão? Não sei, não sabe nem o que é hipertensão, tadinho, às vezes. Se eu tenho glicose, é diabético, não sabe nem o que é diabetes. Se eu tenho glicose, açúcar no sangue, sua pressão é alta, não sei. Aí que mais ainda você vai verificar. Outra perguntinha, tem alergia a algum medicamento?
Tem alergia a algum medicamento? Tem que perguntar, né? Além de você prestar atenção na prescrição médica, né? Nos 9 certos, verifique os sinais vitais do paciente antes da administração, não importa se é um soro, tá? Verifique os sinais vitais antes, anote os sinais vitais do paciente. Se estiver normal, faça a medicação. Se não estiver normal, anota os valores dos sinais vitais fidedigno, passe para o enfermeiro não está, passe para o médico. Quem vai caber a decisão de administrar a medicação é o médico, não somos nós, enfermeiros e técnicos. Mesmo ele sabendo da alteração dos sinais vitais, é ele que vai ser o responsável. Mas cabe a nós verificarmos os sinais vitais antes, sempre fazer perguntas se o paciente tem alergia à medicação ou não. Se ele relatar para você que é alérgico à dipirona, é alérgico à penicilina, você tem que anotar de caneta vermelha no prontuário: paciente alérgico à dipirona, paciente alérgico a isso, que às vezes são perguntas que o médico às vezes não faz na emergência, no corre-corre. Ou esquece de fazer, porque muito deles mal olha para a cara do paciente, você sabe muito disso. Muitos médicos não verificam nem a pressão do paciente, só prescreve a medicação e manda a enfermagem administrar. A enfermagem, por falta de atenção, sabe que é uma atribuição pela legislação do Corém e do COFEI na administração de medicamento. Verificar os sinais vitais antes, verificar os sinais vitais após, perguntar se tem alergia, se não tem alergia a medicamento. Se tem pressão alta, se não tem pressão alta, tá atento à prescrição médica, porque o médico também erra, como eu cansei de falar. Para verificar se não é administrar o medicamento para ir mandar liberar o paciente desmaiar no meio da rua. A culpa sempre vai cair para quem administrou a medicação. Sempre. Não adianta. Sempre. Sempre vai cair nas costas da enfermagem que administrou a medicação. Principalmente medicação digitálica ou cardiotônica. Não deixe de verificar a frequência cardíaca do paciente. Nunca. Verifique o pulso. Não administre essa medicação cardiotônica ou digitálica, tá? Se a frequência cardíaca do paciente estiver abaixo de 60 batimentos por minuto, não administre, anote, comunique com o médico. Você pode verificar a frequência cardíaca utilizando o indicador em médio sobre a artéria radial ou ulnar. Sentir a batida e contar por 1 minuto quantas batidas dão em 1 minuto. Se o paciente está monitorizado no oxímetro de pulso, olha para o monitor do oxímetro, que o oxímetro de pulso te dá a saturação de oxigênio e te dá a frequência cardíaca. Se o paciente está monitorado com o monitor cardíaco, olha para o monitor, que o monitor, além de dar os traçados eletrocardiográficos, ele também dá a frequência cardíaca. E se tiver abaixo de 60, anota e comunica um médico, tá? Anota e comunica um médico, tá? Igual a Ana tá falando aí. Toda vez que o paciente tomar medicação, principalmente por via endovenosa, principalmente por via sublingual, após a administração de medicação, faça a verificação dos sinais vitais, principalmente a pressão e a frequência cardíaca. Pede o paciente para aguardar, para depois ser liberado, ver se está tudo bem com o paciente, para depois ele ir embora para casa. Mas não libere assim que você fez a medicação, que depois, daqui a 20 minutos, o paciente pode ter reação à medicação, pode vomitar, pode desmaiar, pode ter sudorese, fazer hipotensão, hipoglicemia. Então é importante você aguardar, pedir o paciente para aguardar um pouco, após a medicação feita por via endovenosa ou por via sublingual. E não esqueçam, toda medicação por via endovenosa tem que ser diluída com água destilada e soro fisiológico e aplicado lentamente na veia do paciente. E você sempre prestar atenção na reação do paciente. Se o paciente está reagindo à administração do medicamento na veia, se está vendo que o paciente está tendo alguma reação, suando, né, respirando profundamente, você para de administrar a medicação, chama o enfermeiro e comunica ao enfermeiro, mas não administre, principalmente rápido. Tem que ser lentamente e essa medicação na veia tem que ser diluída, tá? A gente já vai chegar lá nessa parte aí. Mas a questão número 1 ainda, meu Deus,
Fala do soroterapia, né? Que são terapia feita através de soro, ou soro glicosado, ou soro fisiológico, ou soro ring lactato, como eu falei anteriormente. Não administre soro fisiológico em pacientes hipertensos ou que estejam fazendo hipertensão, ok? Oi, Ketelei Gonzaga, saudade de você e da sua turma. Não administre soro glicosado de 10% de glicose ou 5% de glicose em paciente com hiperglicemia ou diabético. Se o paciente é diabético, é hipertenso, tem as duas doenças crônicas juntas, precisa ser hidratado e nutrido, porque está desidratado, o único soro que pode entrar na veia desse paciente, que não vai alterar a glicose dele, nem a pressão dele, é o soro Ringer com lactato, que é o soro indicado como expansor de volume sanguíneo e previne o choque hipovolêmico. É o soro usado em toda a sala de emergência em paciente politraumatizado que estão apresentando sinais de hemorragia e grandes queimados com queimadura acima de 3º grau, que estão perdendo muito líquido transsudato. Então, para não evoluir para o choque hipovolêmico por perda de volume de líquido, a gente bota o soro ring lactato, que é o expansor de volume sanguíneo. Lembrando, todo paciente com processo hemorrágico, seja hemorragia externa, que é aquela que você está vendo, seja hemorragia interna, que é aquela que o paciente apresenta os sintomas ou através de exame, tá? Ele tem diminuição da frequência cardíaca e ele tem diminuição da pressão arterial. Então, por isso a gente bota soro ring lactato e soro fisiológico na mesma veia. Por isso é importante você saber que na punção venosa periférica, numa emergência, a gente tem que usar o gelco com o polifixo. Porque o polifixo é aquele intermediário com várias conexões que vai permitir o profissional fazer várias medicações na mesma veia. Porque se o paciente é politraumatizado, tem um traumatismo crânioencefálico, está sangrando, ele está perdendo sangue. Então ele vai fazer choque hipovolêmico. E quem perde sangue, faz choque hipovolêmico, a pressão faz o quê? Ó, cai. E o batimento cardíaco aumenta, porque o coração quer trabalhar mais, porque está perdendo sangue. Então a pressão vai cair, ele vai fazer hipotensão, vai fazer taquicardia e está evoluindo para o choque hipovolêmico. Qual o soro que expande o volume desse sangue e previne o choque hipovolêmico? Ring lactato. Qual o soro que aumenta a pressão osmótica do sangue, que aumenta a pressão arterial? Soro fisiológico. Então, eu vou pulsionar a veia com gelco calibroso, conectar o polifixo e infundir na veia desse paciente 2 soros. O fisiológico, para a pressão não cair por causa da hemorragia, e o ring lactato, para prevenir o choque hipovolêmico por causa da hemorragia. Então, lá temos 3 tipos de soro: o fisiológico, o glicosado e o ring lactato. Só que o ring lactato é expansor de volume sanguíneo, previne o choque hipovolêmico, pode ser administrado em paciente diabético, pode ser administrado em pacientes hipertensos. É um soro muito usado em cirurgias de pacientes que são testemunhos de Jeová, que não podem receber bolsa de sangue, né? E precisam ter expansão de volume sanguíneo. E o único soro que é administrado por via endovenosa é o ring lactato, porque o paciente é testemunho de Jeová, tem uma lei que ampara de ele não ser transfundido. Então, para prevenir a hemorragia, a gente coloca soro ring lactato. Agora, se está fazendo hipotensão, está desidratado, está desnutrido, fisiológico. Está fazendo hipoglicemia, glicose baixa, está desidratado, desnutrido, glicosado. Ok? E os 3 soros, um dos 3 soros, o único que a gente usa para diluir medicamento para fazer na veia é o soro fisiológico. A gente não pega soro ring lactato, a gente não pega soro glicosado, aspira e redilui a medicação e faz na veia, não, porque a medicação vai cristalizar, tá? O único soro que a gente pode aspirar para rediluir a medicação, tipo, o médico pediu uma dipirona na veia, você vai aspirar a dipirona e vai completar ali a seringa com água destilada ou soro fisiológico, tá? Fica gravado sim, Vilma, aqui no Instagram.
Ou vai diluir com água destilada ou com soro fisiológico, aquela medicação, e vai fazer na veia. Ah, Eduardo, mas eu estou botando soro fisiológico na veia do paciente, ele é hipertenso. 10 ml de soro fisiológico, ou seja, é pior do que 500 ml, né? O que vai alterar mais? O 500 ml na veia de soro fisiológico ou 20 ml diluído na medicação? Então você pode diluir tanto com água destilada, tanto com soro fisiológico. Vai ser a critério seu, a critério do seu enfermeiro, a critério da prescrição médica e a critério da instituição que você estiver estagiando ou trabalhando. Mas a única solução que a gente chama de solvente, que pode ser usada para diluir qualquer medicação, para ser feita diretamente na veia, é o soro glicosado ou a água destilada, ou fala solução salina, que é o soro fisiológico. Fora isso, nós não utilizamos soro glicosado para rediluir medicamento e não utilizamos soro ring lactado para rediluir medicação, tá? Ficou bem claro? Deu para entender? Ficou claro para vocês a resposta aí da número 1? Deu para entender? Que bom. Ótimo. A questão 2. Claríssimo, a Vilma, claríssimo. Que bom, gente, que vocês entenderam, né? Deu para anotar, vai ficar salva a live, tá? Não se preocupe, vai ficar salva a live. Não importa, a gente vai ficar o dia todo aqui fazendo live para corrigir esse questionário, a gente vai ficar. Tá? E tem lá no portal os vídeos, gente. Não deixe de assistir os vídeos, que é super importante. Não deixe de baixar a apostila, né, que eu fiz com tanto carinho, que eu olho direitinho para ver se está dentro das normas, para vocês estudarem. Mesmo em casa, vocês conseguem fazer isso, não é difícil. É só você ter um tempo para assistir com paciência, ficar de frente, caneta, papel, olhar os vídeos, parar, pausar. Tem que ter, eu vou botar no grupo sim, Débora. Tem que ter muita calma, muita paciência para isso, porque senão você não vai aprender. Eu faço também aulas online, eu faço pós-graduação online, eu sei que é difícil, mas a gente tem que também se doar um pouquinho, porque o professor que está lá atrás, ele faz o máximo que ele está podendo para ajudar o aluno, mas se o aluno também não se interessar, né, a moda Bangu, ele não vai ter informação nenhuma. Né? E o professor está aqui para ajudar ao aluno, tá? Ao aluno, que é a função do curso GHF. Né? A gente está aqui, bota a cara, ensina, e a missão é ensinar e saber ensinar. Então as aulas você já sabe que já foi comunicado, vão voltar, né? A aula prática, e a aula vai continuar, a aula prática, a aula teórica, uma aula presencial, que aí a gente vai tirando nossas dúvidas, a gente vai se encontrar, a gente vai se ver. Mas a gente não vai se abraçar, vamos respeitar todo o protocolo aí do Ministério, tá bom? A questão número 2, também estou com saudade da sua turma, Kathleen, manda um beijo para eles, tá? A questão número 2, sítios materiais para uma PVP. PVP é punção venosa periférica, tá? Punção venosa periférica. A punção venosa periférica é um procedimento de atribuição do profissional técnico de enfermagem, que é a introdução de um catéter, né, chamado gelco ou scalp, tá? Numa veia periférica, onde se localizam essas veias nos membros superiores direito e o esquerdo. Kate, professor, é a Kate, tá, Kate? Então, punção venosa periférica nada mais é o que? Uma punção realizada com catéter intravenoso chamado gelco ou scalp por via endovenosa
por via endovenosa do paciente, que é uma atribuição do profissional técnico de enfermagem. Essa punção venosa periférica é realizada nos membros superiores direito e esquerdo. Quando o técnico não consegue realizar a punção venosa periférica, ele comunica o enfermeiro tenta a punção venosa periférica. Se o enfermeiro não conseguir a punção venosa periférica, para infundir medicamento, para infundir soro, para coleta de sangue desse paciente, ou para manter essa veia salinizada, o enfermeiro vai comunicar ao médico, o médico vai tentar uma punção venosa profunda, que já é na jugular, na subclávia ou na femoral, que já é um procedimento totalmente invasivo. Aí vai ter que invadir o corpo do paciente. Pode correr risco? Pode correr risco de contaminação, por isso existe a punção venosa periférica, que são a dos membros superiores, direito e esquerdo, que o técnico realiza com catéter Gelco ou catéter Scalp, para infundir as medicações por via endovenosa. Qual o material que nós vamos precisar para realizar essa punção venosa periférica? Primeiro, prescrição médica, tá? Com os 9 certos. Primeiro, prescrição médica com 9 certos. Segundo, bandeja contendo. Eu tenho que pegar uma bandeja, essa bandeja tem que ser feito o procedimento asséptico com álcool 70 ou clorexidina de germante, Você tem a prescrição médica, você pegou a bandeja, fez a asepsia com álcool 70 ou clorexidina de germante, e ali você vai colocar o material que você vai usar para puncionar a veia do paciente, tá? Se a punção venosa é para manter salinizada, material para manter salinizado. Se a punção venosa é só para fazer medicamento, material para punção venosa só para fazer medicamento. Se a punção venosa é para colher sangue, material somente para puncionar a veia para colher sangue. Se a punção venosa é para administrar o soro, material de punção venosa e de soroterapia na bandeja, para você levar até o paciente. Então, você vai colocar na sua bandeja aquilo que está prescrito pelo médico. Então, aqui, material para punção venosa periférica. Vamos dizer que essa punção venosa periférica seja uma punção venosa que o técnico vai realizar para deixar a veia salinizada. Veia salinizada, aquela veia que foi puncionada, lavada com solução salina ou soro fisiológico, que está ali no membro do paciente somente para administrar medicamento por via endovenosa. Mais nada. Bom dia, Andréia. Mais nada. Tá? Isso é uma veia salinizada, é uma veia puncionada, lavada com solução salina, que é o soro fisiológico, ou água destilada após a punção, para o sangue não refluir, fica fixado no membro do paciente. O paciente só está internado para fazer medicação na veia, ele não vai tomar soro, ele está só puncionado, está ali fixado a veia, ele tem as condições de deambular pelo hospital para lá e para cá, mas tem uma veia puncionada nele. Aí essa veia puncionada ali, que é só para fazer medicação, a gente chama de acesso venoso salinizado ou punção venosa salinizada, tá? Que é uma punção feita com gel, com scalp, lavada com solução salina, fixada no membro do paciente com esparadrapo, micropólio, tegaderme, só para administrar o medicamento por via endovenosa. Mas o paciente não vai tomar soro, só está internado para tomar antibiótico, por via endovenosa. Então, qual o material que nós vamos usar? Além da prescrição médica, a bandeja que já pegamos no postinho de enfermagem, realizamos a asepsia dessa bandeja. Eu vou colocar o que ali? Primeiro, o catéter intravenoso, tanto gelco quanto scalp, porque eu não sei qual veia que eu vou puncionar, Você vai botar o gelco, o scalp, o polifixo, porque se você for fazer a punção venosa com gelco, você tem que ter o polifixo, tá? Então, na bandeja, você vai colocar o catéter gelco, polifixo, o scalp, seringa de 10 ml ou 20 ml com água destilada, porque tem que lavar a via, e a veia, depois de puncionar para deixar salinizada, garrote, luva de procedimento, bolas de algodão umedecidas com álcool 70,
a 70, tá? Tesoura sem ponta, esparadrapo já previamente cortado na bandeja ou micropole, tá? Para depois, quando você tiver calçar a luva para posicionar a veia, o esparadrapo não agarrar na sua mão e você ter aquela dificuldade de fixar a veia, tá? EPI se necessário, sempre. Gente, a live tá acabando. Eu vou salvar, tá? A live. Falta 14 segundos e já volto. Peraí.